Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Bom dia! Hoje, na TV Precisa, nossa reportagem será sobre o processo realizado pela equipe de teste da empresa Precisa Informática. O teste de software é o processo que garante a qualidade do sistema para que o produto chegue às empresas com o menor índice de erros possíveis. Direto da empresa Precisa Informática, nossa correspondente Mônica Ganzalo. Fale-nos um pouco, Mônica, sobre teste de software. Bom dia, Thaís. Estamos aqui com a gerente de teste, Simone Moraes Padilha, e ela irá nos falar sobre o processo de teste. Bom dia, Simone. De forma geral, como ocorre o processo de teste? Bom dia, Mônica. Nosso processo de teste, ele começa quando chega um pacote de chamados para os testadores. O processo, os chamados são elencados pelo Edson, em conjunto com a Cassiane, de suporte, e aí eles programam todos os chamados, ou uma grande parte dos chamados, e passam para a equipe de teste. Eu faço uma gerência do usuário teste. Todos os chamados chegam ali e eu vou passando para as analistas para que elas façam a análise de teste para que depois encaminhem para os testadores. A análise de teste é feita e o chamado é retornado para esse usuário gerencial. E aí, então, eu vou encaminhando os chamados de acordo com a prioridade, com a urgência, que também é determinada pelo suporte, e de acordo com o número de chamados que cada testador tem e o conhecimento que ele tem. Aí, a partir do momento que o testador retorna o chamado se tiver algum erro, sou eu que retorno para o usuário do desenvolvimento. Caso esteja aprovado, aquele chamado fica aguardando todos os chamados do pacote serem aprovados, para daí a gente fazer o fechamento de versão. E o que é esse fechamento de versão? O fechamento de versão, ele é um teste generalizado. O que ocorre é que cada testador tem alguns módulos principais que são testados de forma genérica. Os testes básicos são testadas as principais operações realizadas pelos clientes. Outro processo que a gente tem na equipe também é o fechamento de release. Esse acontece semanalmente. São conjuntos menores de chamados, de 8 a 10, em algumas situações específicas 1 ou 2 chamados, que são emergenciais, que tem algum cliente que está com uma empresa parada ou que vai impactar de uma forma muito grande no cliente, e a gente faz essa liberação antes da liberação do pacote. Então a gente testa esses chamados emergenciais e após isso são puxados fontes específicos em cima de uma versão que já foi liberada para cliente, e aí essa versão é retestada de novo com um fechamento menor que o fechamento de versão. São módulos mais de faturamento de compra, faturamento de venda. É um fechamento menor, mas também são vários testes genéricos que são feitos. Estamos aqui com as analistas de teste, Daiane Dalla Costa e Adriane Biavati, que irão nos explicar um pouco sobre a análise de teste. Adriane, o que é análise de teste? Análise de teste é um documento que contém o passo a passo de como o testador deve executar o chamado. Daiane, qual a vantagem de se realizar a análise de teste? É que com a análise de teste, o chamado passa por 2 pessoas antes dele ser liberado para o cliente. Passa pelo analista de teste, que vai fazer o documento, e pelo testador, que é o que vai executar o chamado. Então, o índice desse chamado ir para o cliente com erro é bem menor. Outra vantagem é que quando entra uma pessoa nova na equipe de teste, ele não precisa saber de todo o sistema, pois esse processo já vai estar definido na análise. E como é montado o documento da análise? Então, o documento ele é composto por vários campos. O primeiro que a gente preenche é o caso de teste, onde a gente informa um código interno para o controle dos documentos e o número do chamado. O sistema, que é o sistema em que o chamado precisa ser testado, a versão, as pré-condições. Aqui a gente coloca informações como, por exemplo, um banco, que é para pegar um arquivo, alguma coisa assim. Os procedimentos e os resultados esperados, aqui a gente informa o passo a passo que precisa ser realizado no chamado. O procedimento é o que deve fazer e o resultado esperado é como deve aparecer, como o sistema deve se comportar.
os dados necessários. São, por exemplo, informações que precisam ser cadastradas no sistema, campos, dados que precisam ser inseridos, e observações, que é caso o chamado tenha alguma particularidade, que precise alguma observação, algum complemento. E são esses os campos. Recebi um chamado. Meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso sozinha. Bola de cristal, me ajude. O que foi feito nesse chamado? Qual era o problema? Qual é a solução? A solução está naquele que o desenvolve. Chame no Skype. Muito obrigada. Por hoje é só. Estamos aqui com os testadores da Precisa Informática, Karina e Matheus, e eles nos explicarão um pouco sobre o processo de teste. Bom dia, Karina. Bom dia, Matheus. Karina, já vimos como ocorre o processo de análise de teste. E quando a análise chega a vocês, o que é feito? A gente recebe o chamado que vai diretamente para a nossa caixa de chamados do centro. A partir daí a gente pode optar por começar a testar o chamado que tem mais prioridade, sendo que os chamados que têm mais prioridade serão indicados com uma bolinha vermelha na caixa do centro. Matheus, e como ocorre o processo no centro? Bom, o testador irá receber o chamado, pelo centro. Ele vai estar dando play no chamado para indicar que ele está testando aquele chamado. Ele vai verificar a situação inicial do chamado, qual foi o erro identificado. Posteriormente, ele vai na aba Solução Proposta, verificar o que o programador passou, e nesse momento, então, ele vai baixar a análise, que foi feita pelos analistas de teste. Então, ele vai verificar ponto a ponto na análise e estará testando o sistema. E você pode nos mostrar isso no centro? Claro. Então, como eu já falei, o testador vai receber o chamado, ele vai clicar em play para indicar que ele vai começar a testar aquele chamado. Posteriormente, ele vem aqui no diagnóstico do cliente, vai identificar a situação inicial do chamado, se era um erro, se era uma melhoria. Posteriormente, então, na solução encontrada, ele irá verificar o que o programador alterou, certo? Neste momento, ele clica nos anexos e irá baixar a análise. Esta análise estará indicando cada passo para fazer no sistema, certo? Posteriormente, então, efetuados os testes no sistema, o testador irá vir aqui na aba Testes Executados, irá documentar formalmente o que ocorreu no teste, se deu erro ou se o teste passou com sucesso. Karina, como são controlados esses chamados? Os chamados a gente controla eles através de uma planilha. Nessa planilha a gente anota o sistema que correspondente ao chamado, o código do chamado, título, a data em que o chamado foi feito, a versão testada e se ele passou ou falhou. E você pode nos mostrar essa planilha? Claro! Então, essa é a nossa planilha onde a gente controla os chamados. Como eu falei, aqui a gente registra o sistema em que o chamado foi, em que corresponde ao chamado, o número do chamado, título, a versão que ele foi testada, a data em que o chamado foi executado e se ele passou ou falhou, sendo que quando o chamado falha, ele vai ficar em vermelho. Caso ele passou, vai estar em azul indicado com a letra P. Olha, um chamado, eu vou testar. Vamos baixar a análise.
Vamos ver quantos casos deve ter nessa análise. Deve ser pouquinho. Meu Deus, 260 casos. Então, hoje conhecemos um pouco sobre o processo de teste. Ficamos por aqui. É com você, Thaís. Obrigado, Mônica. Então, hoje conhecemos um pouco sobre teste de software. Obrigado pela sua audiência. Tenha um bom dia. Hoje na nossa TV Precisa iremos falar sobre... Bom dia! Hoje na nossa... Quem que desligou o ar? Bom dia! Hoje na TV Precisa a nossa reportagem é sobre Software House. Iremos mostrar o processo feito para garantir... Desculpa, gente. Desculpa você. Não, é que... 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 까리하면 까리해 알랑가 몰라 we like party hey 있잖아 말이야 이 사람으로 말씀드리자면 용기 패기 똘끼 멋쟁이 말이야 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 말이야 Damn girl you so Ah, eu já posso começar? Não? Pode, Thaís. É que eu tô me concentrando. Bom dia! Hoje, na TV Precisa, nossa reportagem será sobre... Estamos aqui com a gerente de teste da Precisa Informática, Simone Moraes Padilha, e ela nos irá contar... I'm a motherfucker gentleman. Uma vez que ela vem com os olhos? Motherfucker gentleman. Bom dia! gentleman. 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 말이야 너의 머리 허리 다리 종아리 Bom dia! 말이야 Good feeling good 부드럽게 말이야 아주 그냥 Vou fechar o... E se eu fechar o olho não aparece, né? Não porque você tá... Tá. Adriane, o que é análise de teste? Análise de Eu sabia que isso ia acontecer. 소리 나게 Mas nada me assusta. A menos que tenha gelo nas veias, isso vai abalar você. Ah, o que é? Fala. Damn girl I'm a party A vantagem é que diminui o amor. Análise de teste. Gravando. I'm a motherfucker gentleman. Não pode rir, daí.
Repete a pergunta. Você tem que esperar dar o play, não tá rodando. Você falou que podia, Vai. viu? Por isso que eu falei. Sim. A diretora é chata, né? Teste. Repete a pergunta. Mas chata, ela riu o tempo. Posso começar? Pode. Adriane, o que é análise de teste? Ai. Tá muito sem graça. O que é análise de teste? Análise de teste é um documento que contém o passo a passo Eu começo do que é análise de teste, né? Depois da parte do bom dia. O bom dia não precisa mais fazer. Tá. Desculpa. I'm a